Olá, eu sou o SansXY e hoje estou aqui para fazer uma tier list de Hollow Knight para poder me preparar para o Silksong. Para dar uma contextualizada aqui, eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui rapidinho. Primeiramente, eu quero mostrar quantas horas eu tenho de Hollow Knight. Eu vou separar esta parte melhor da minha história com esse jogo no vídeo que eu vou fazer desse jogo ainda, um vídeo mais bem editado, mais bem feito. Esse vídeo aqui é um vídeo totalmente extra, tá aqui só porque realmente eu preciso postar alguma coisa antes, porque, pô, o Silksong veio do nada, mano. Se eu soubesse que ele vinha agora, eu tava tranquilo. Mas agora todos os meus planos foram arruinados, porque eu vou ter que zerar esse jogo e é isso aí. Então, se possível, eu vou fazer série aqui pro canal, se tudo der certo, vamos torcer pra que sim. Pô, o Silksong tá vindo, mano. Entendeu? É o jogo que eu esperei durante anos, né? Então, eu tenho isso aqui de horas de Hollow Knight. Eu tenho muito mais do que isso aqui, tá? Aí eu vou explicar o porquê. Eu zerei o Hollow Knight no Play 4 também. Antes de eu ter o Hollow Knight na Steam, eu zerava de outras maneiras aí. One Piece que eu diga. Eu tinha dois saves quando eu zerava dessa outra maneira. Um tinha 70 horas e o outro tinha 52, se eu não me engano, ou 53. Então, você soma isso aí, mais as vezes que eu zerei no Play 4, que não foram poucas, acho que foram umas 4 vezes ali. Mais o tanto de vezes que eu zerei desta outra maneira, mais as vezes que eu zerei no PC. Né? Se contar tudo isso, soma aí as horas, eu devo ter eu chuto que eu devo ter umas 400 horas, umas 500 assim. Não é tipo, nossa, meu Deus, muitas horas, mas para um jogo offline, pô, tá bom. E assim, cara, eu gosto muito desse jogo. Foi ele que me apresentou a minha classe favorita de jogos, que é Metroidvania. Eu amo Metroidvania por causa do Hollow Knight. Platinei o jogo, obviamente, porque eu preciso platinar. E aqui, ó, para os curiosos, eu também fiz isso aqui. Que demorou, mas eu fiz. Bom, é isso aí. Agora que eu já provei que eu tenho pelo menos um pouquinho de opinião sobre o jogo, tô vindo aqui só pra avisar que tudo que eu vou falar nesse vídeo é apenas a minha opinião. Então, se tiver algum personagem que você gosta, que eu acabei falando mal, peço perdão, né? Apenas o que eu acho. E se tiver algum personagem que eu gosto e você não gosta, isso é normal, né? Acontece, não tem muito que eu possa dizer não. Mas é isso aí. Eu quero falar sobre os bosses mais difíceis e legais do jogo também, né? Eu vou estar meio que misturando as duas coisas aqui. Então eu separei nos tiers Hollow Knight, que é o melhor de todos, né? O cara é o próprio Hollow Knight, é esse cara aqui. Aí eu separei com bom, mais ou menos, sem graça e lixo, pra poder, né, mostrar um pouco da minha opinião sobre os bosses do jogo. É isso aí, eu até organizei a ordem aqui de bosses. Fui seguindo a linha, então tá organizado aqui já. Vou começar, né? Vamos começar esse aqui, porque senão eu não vou começar não. Primeiramente, Mãe Mosca. Mãe Mosca é sem graça, entendeu? Não tem o que eu posso dizer. Ela é um primeiro boss do jogo, introduz ali o jogo bem, mas realmente não tem o que dizer sobre a Mãe Mosca. Você tem que ser muito novo nesse tipo de jogo pra você acabar morrendo pra ela, mas lá tá lá. Vou deixar indo sem graça, peço perdão caso alguém goste dela. Esse aqui eu vou ter que olhar o nome, que eu não falo, nem sei o nome desse cara, velho. Revenge Mosca. Revenge Mosca sem graça também. Por que eu não tô botando no lixo? O lixo eu vou separar a pura suco do pior personagem mesmo, assim, eu vou separar pro lixo. O sem graça, pô, pelo menos eles têm alguns papéis legais. O Revenge Mosca, você encontra ele pela primeira vez comendo Zot. Pô, legal. Pra caso me confundam aqui, eu gosto do Zot, tá? Eu gosto dele, calma aí. Tá bom, aqui temos o Revenge Mosca, não tenho o que dizer sobre ele. A única coisa interessante que tem é ele comendo lá o Zot. Aí tem como você salvar o Zot ou não. Ele inclusive dá um dinheiro bom pra você matar ele. Maulek, cara. Maulek, eu gosto dele. Eu acho ele um boss da hora. Mas por que eu gosto do Maulek? Porque o Maulek, eu tenho história com o Maulek. Maulek, ele me matou tantas vezes. Na primeira vez que eu zerei o jogo mesmo, esse boss aqui, ele me complicou muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Tantas vezes que eu morri pra essa merda que não tá escrito. E assim, eu tive que tentar muito, muito. Depois de tentar muito, depois de muitas mortes bestas e burras, aí eu finalmente passei dele. Então, é um boss aí que eu tenho um apego aí por causa dessa minha dificuldade em passar dele. Então eu acho ele bom, mas em questão de, pô, boss legal, não, ele não é um boss tão interessante, ele é bem simplão mesmo. Mano, ele facilmente entraria aqui e aqui, mas vou estar deixando ele no bom por causa dessa minha história aí. Este cara aqui, eu diria que é... Cara, tem dois bosses que podem ser os primeiros bosses que você vai enfrentar no jogo, que é a Mãe Mosca e esse cara aqui. Na primeira vez que eu joguei, o primeiro boss que eu enfrentei foi ele, porque eu nem sabia que tinha aquele caminho pra baixo que levava lá pra Mãe Mosca. Quando eu vi esse boss, eu achei ele visualmente muito legal, né? Só que quando eu vi que era um bicho desse dentro dele, aí eu já entendi que era mais, né, estranho. Aí, pô, a primeira vez que ele aparece, não fala nada, pra você não achar ele patético. Aí depois mostra isso aqui. Mas toda a parada aí por volta disso aqui, né, que os irmãos deles serem fracos, eles buscarem poder por causa de, pô, eles serem humilhados, ser uma raça que assim... Mano, você não vê um bicho desse dentro do jogo, você não vê praticamente nenhum. Então, eu
Eu acho toda essa parada com esse bicho legal. E por conta disso eu vou deixar ele no mais ou menos. Porém, esse aqui eu vou deixar no bom. Eu vou deixar no mesmo nível. Vou deixar no mesmo nível. É mais ou menos. São legais. Entendeu? São bosses interessantes. Visualmente essa armadura é bem legal, né? Mas isso é porque o cara que usava ela era muito mais louco. Mas de boss assim não é nada demais. Mas não é ruim nem bom, mais ou menos. Hornet. A primeira Hornet, ela me fez sofrer. Por isso que eu vou botar no bom. E a segunda, ela me fez chorar. Brincadeira, não me fez não. É o Hollow Knight. Porém, esta Hornet eu não tinha gostado tanto dela assim no início, né? Depois, esta aqui que você encontra lá no... Caraca, mano, esqueci o nome do lugar. Vai estar aí o nome na tela. Este lugar é o meu lugar favorito de Hollow Knight. É o lugar que assim, eu acho mais lindo de todos. Tirando o Caminho da Dor, porque o Caminho da Dor pra mim é insuperável em todos os aspectos. Mas isso aqui, cara, esse boss, ela foi numa época que eu foi muito massa enfrentar esse boss. Foi muito massa. Foi sim, sensacional. Eu lembro que eu morri muitas vezes pra ela. Eu achava extremamente difícil, cara. Só que depois de muitas tentativas, muita morte, muita coisa, eu passei. Quando eu passei ela, a sensação que eu senti de felicidade foi muito boa. E pra alguns que devem estar achando eu patético por estar perdendo pra um boss desse, eu tenho um motivo, né? Esse foi o primeiro Metroidvania que eu joguei na minha vida, que eu me lembro. Se não, um Castlevania, um deles lá, antigos. Esse foi o primeiro Metroidvania que eu joguei e zerei, foi esse aqui. Então eu tava literalmente me acostumando com o gênero de jogos. Tinha acabado de conseguir o computador, então eu tava ainda acostumando com o teclado e tudo. Mas, como eu diria, isso não é motivo pra choro, eu era ruim. O boss mais difícil do jogo, esse aqui, cara. Esse boss, ele prova que a dificuldade é algo que se enfrenta, entendeu? Mas se vence, né? Por exemplo, aqui eu vou mostrar a dificuldade que esse boss ele é. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que o boss mais difícil do jogo age perante minha força, toda minha capacidade profissional barra dos games, né? Tá aí. Esse boss, gente, ele é um boss que é muito difícil de enfrentar. Isso aqui eu só consegui passar dele porque anos de experiência, né? Anos de treinamento e muita tensão. Mas assim, você for enfrentar ele pela primeira vez, cara, você vai morrer, tá? Você toma cuidado aí. Esse bicho aqui, ele é complicado, mano. O bicho aqui é complicado. Então, né, eu vou deixar ele no lixo por respeito a ele. Mas agora, falando sério, não tenho o que comentar sobre esse boss. Ele só é normal, ele tá lá, né? Ele é tão fácil que eu vou deixar ele aí. E o amigo, mano, esses dois bosses pra mim, eles são amigos, cara. Esses aqui, eles se conversam assim, porque esse aqui, ele não é patético igual esse. Esse aqui, se você não tiver magia pra cima, vai ser um boss normal. Ele entraria no mais ou menos, mas ele é sem graça. Ele não tem um visual legal, ele é só um bicho feio mesmo. E a função dele é ser feio, porque o lugar que você encontra ele não é um lugar onde tem bichos muito bonitos. Inclusive, é um dos lugares que eu mais acho macabro, tá? De Hollow Knight. É esse aqui junto com o Ninho Profundo. Bom, essas duas aqui, cara, Hollow Knight. Puro Hollow Knight. A primeira versão que se enfrenta já é muito legal de enfrentar. Aí a terceira, essa aqui que se enfrenta só no Panteão, se eu não me engano, ela é muito boa. Muito legal de enfrentar. Muito gostosinha, mano. A batalha é uma batalha que satisfaz fazer, sabe? Dá uma certa satisfação muito boa por você estar enfrentando isso aqui. Tipo, é legal. É legal. São bosses perfeitos. Sem contar que, mano, eu acho muito legal o fato de você, quando você vence elas, todos os louva-a-Deus, acho que é louva-a-Deus lá, os bichos, eles te respeitam, mano. Eles reverenciam você, abrem lá a passagem pra você ganhar o dinheirinho. Eu acho isso extremamente legal e bem feito, sabe? É uma parte muito boa essa aí dos louva-a-Deus. Então, nota 10 assim pra esse boss, sensacional. Esse aqui é lixo. Eu odeio esse boss. Eu odeio esse boss porque, cara, ele só me fez morrer muito e eu nem lembro por que eu morria pra essa merda. Tem bichos que me fazem sofrer que eu pego apego, tipo a Hornet, entendeu? Mas tem bicho que me faz sofrer que eu não pego apego. Esse cara aqui. Esse cara que eu gosto dele. Esse cara que eu gosto dele. Pra mim não é Hollow Knight da vida, mas pra mim é um bom, sem dúvida alguma. Eu acho ele muito legal, esse boss aqui. A batalha contra ele é bem interessantezinha. Ele é simples. Ele é bem simples, mas eu achei a ideia dele muito legal. Esse aqui, cara, ele é um dos meus bosses favoritos desse jogo. Por conta que ele foi oficialmente o boss que eu mais demorei pra passar no Hollow Knight. Tá? Até os bosses... Não foi o que eu mais demorei, né? Porque, pô, depois que você mata na Radiância, tem boss que você demora mais. A própria Radiância absoluta, que é essa aqui, demorei muito mais pra matar daquele. Mas eu falo assim, o boss que dentro do jogo foi o que eu mais demorei pra passar de todos, foi esse aqui. Mas não foi ele em si, foi este aqui que me fez demorar. Porém, os dois eu gosto muito deles, até porque os dois são o mesmo, né? Eu acho muito interessante ver ele visualmente. Toda a ideia desse boss é muito massa. Batalha contra ele eu também acho muito
divertida de jogar, ela é bem rápida, principalmente com esse aqui, né? Esse aqui é mais lenta mesmo, mas ela é bem rápida, ela é bem dinâmica. Inclusive, ele é o parente perdido, né? Parente perdido, tá bom. O parente perdido é muito legal. Um dos irmãos aí do Knight, um dos milhares, bilhões, sei lá, de irmãos do Knight. Nosk. O Nosk, a música dele faria ele entrar no Hollow Knight. Porém, o boss ele é tão simples que eu boto no bom. Mas eu boto no bom por causa da música, cara. Que a música do Nosk ela é lendária em todos os aspectos possíveis. E o Nosk Hornet eu acho ruim, eu não gosto, não acho interessante. Eu preferi esse aqui que ele fica no chão mesmo. Os dois eles têm uma ideia interessante, mas eu acho que a execução desse aqui ficou muito simplória, sabe? Acho que esse aqui ficou mais legal. Porque esse aqui também não teve tempo de desenvolvimento pra você entender o personagem. Pô, porque esse aqui, mano, você tá lá andando, você do nada acha um Knight. Você acha, pô, tem um irmão igual eu, pô. Você fica todo louco, você fica pensando, caraca, mano, da hora, tem um outro bicho vivo igual eu. Mas não, você chega lá, é só um bicho que era igual a você que morreu, entendeu? E tá lá com ele agora. Então, muito da hora esse aqui. Porém, essa não tem tempo de desenvolver, a gente não é a Hornet no jogo, só no Silksong que a gente vai ser, então realmente não tenho muito o que dizer. Colecionador é esse aqui, cara? Não tô lembrando, né? Colecionador? O colecionador, ele é bem simples. Eu não gosto de lutar contra ele, eu acho ele muito fácil e, sei lá. O problema não é facilidade, né? Tem bosses fáceis que são bons de se enfrentar, mas esse aqui, ele só é, sei lá, ok. A parada dele é interessante. Eu vou deixar ele no mais ou menos. Na verdade, eu vou subir ele 2 tiers porque a parada com as larvas eu acho legal, tá? Ele colecionar as coisas é bem interessante. Tanto que você encontra bastante coisa lá na casa dele. Isso eu acho legal. Essa aqui, mais ou menos. Eu literalmente não tenho que comentar sobre isso aqui. Mais ou menos o mesmo. Você, qual que é o seu nome? Guardião Enfurecido. Sem graça. Não chega a ser lixo, porque eu gosto até de enfrentar esse bicho. É bem fácil, mas é rápido de matar. Por isso que eu não me incomodo com esse bicho. Eu só acho ele sem graça, porque não tem muito o que dizer. Esta lulinha aqui, não é lulinha, né? Água viva, mas nem é água viva, né? O Mu, cara, se for a batalha com o Kiro, por conta do Kiro lutar, pra mim é Hollow Knight. O Kiro, pra mim, é um NPC mais, assim, da hora que você conversa nesse jogo. Mas o Mu, cara, se for contar a batalha do Kiro, eu realmente botaria no Hollow Knight por causa do Kiro. Mas como eu não vou estar contando, né, o Kiro aqui, porque sem o Kiro é mais ou menos, é bem... Eu acho a batalha dele péssima, a batalha desse bicho eu acho muito chata, é complicadinha demais, sabe? Ainda mais que, pô, quando eu tentei passar isso aqui na radiância, eu morri tantas vezes, sei lá, eu peguei... Não, sem graça, vou guardar o lixo pra você ver, mano, de Hollow Knight vai pra lixo, mas tá. Esse boss aqui, eu gosto muito dele, cara, eu até queria colocar ele aqui, mas eu não vou, por conta que não tenho muito o que dizer, né? Ele é um boss legal, e é isso. Ele só é legal, não tem o que comentar sobre ele. Ficar lá nos Jardins da Rainha é bem interessante de enfrentar. O Zote, cara, eu acho que o Zote, ele é um personagem que ele tinha muito potencial para ser um personagem muito interessante / intrigante, porque ele é parecido com o Knight. Aí eu não sei dizer se ele é realmente um parente do Knight velho, né, que tá ali cansado, sei lá o que aconteceu com ele. Obviamente, ele é uma pessoa patética, né? Ele não é forte, ele não é capaz, ele não é um personagem que tem grandes feitos. Ele diz ter grandes feitos, mas ele é um cara que só, sei lá, mano, ele se acha demais. E eu não sei o porquê. Talvez tenha um motivo muito mais profundo pra isso, e talvez o jogo até dê a entender isso, mas eu nunca consegui sacar muito bem. Mas visualmente, o Zote, no início do jogo, inclusive quando eu vi o Zote, eu falei, esse é meu personagem favorito do jogo. Porque eu achei muito interessante ter um Knight velho. Eu não sei se aqui, essas olheiras dele é pra simbolizar a velhice, mas ao meu ver, o Zote é um cara mais velho, por causa e a boquinha dele, né, que ele é o único dos Knights que tem uma boquinha, achei isso interessante. Mas tirando isso, cara, é um personagem que é bem, mais ou menos, mas eu vou estar avaliando só o boss em si. Ele é bem tranquilo de se passar, só que é engraçado ver todos os ataques dele, tem muitos detalhes desse personagem, por isso que ele é interessante. Esse aqui, ele é um dos bosses que são fáceis de enfrentar, que eu gosto de enfrentar, porque ele é bem tranquilo de enfrentar, mas é gostosinho a batalha contra ele. Então é bem legal, eu acho um boss deixando bom, não tem muito o que comentar. Agora vamos para o Tirano das Almas, né? Ele é bem interessante. Eu vou deixar no Hollow Knight, principalmente a primeira versão. Eu não vou deixar a versão melhorada, porque eu prefiro a primeira dele, porque eu acho mais interessante. Eu acho esquisito, não gosto. É legal esse boss, mas eu prefiro a primeira versão. Inclusive esse boss é bem interessante quando você chega na arena dele, você vê ele lá no fundo todo pequenininho, depois ele vai inflando. E depois que você descobre o que esse cara fez, você percebe que esse cara aqui não é um cara muito legal, é um cara um pouco
verme demais. Mas tá bom. Este aqui, cara, pela história desse cara, história assim, não tem muito que você... Mano, Hollow Knight é um jogo picotado, velho. Um jogo picotadíssimo que você tem que, assim, ir vendo as coisas de pouquinho em pouquinho. Mas de tudo que esse cara me entregou, desde a primeira aparição, pra mim, ele é muito legal. Ele é, tipo, um dos bosses que eu mais acho o personagem em si, as falas dele em si, muito legal. Porque ele é um cara muito gente boa, é muito interessante, é muito divertido lutar contra ele também. Tá? Então, Hollow Knight. Esse aqui, meu Deus, qual que é o nome? Cavaleiro Sentinela. Cara, é complicado falar de boss que não tem muito o que dizer, né, mano? É só ele tá lá. Eu acho a batalha dele interessante, porém puxada demais. Puxada eu digo assim, lenta demais. Ok, um boss ok. Esta aqui ela tem paradas legais. A luta contra ela é chata, porém ela é interessante. Esta personagem aqui ela me deu um pouco de medo até quando eu fui enfrentar. Medo entre grandes aspas, mas ela me trouxe uma sensação esquisita, né? Porque o lugar onde você se encontra é um lugar muito silencioso. É, tipo, assim, ela é meio macabra essa personagem, mas a parada dela ter tirado os próprios olhos por um certo motivo aí é bem interessante. Marmu, mano, Marmu é tão de boinha, mano, que eu botaria ele no bom, mas é que o Marmu, o personagem em si, ele é bem legalzinho, mano. Bem tranquilão, felizinho, né? Por causa disso, ele é legal, mas ele facilmente entra pro lixo, porque, mano, boss fight patética de... Assim, se ele fosse um... É que ele não é nem fácil, nem difícil, dependendo da dificuldade que você enfrenta. Vamos enfrentar ele na radiância, você vai morrer demais. O Marmon em si, ele é legalzinho pra caramba, mas o boss, mano, não. Definitivamente não gosto de enfrentar Marmot, tá? Marmot é complicado, é muito aleatório, né? Os movimentos dele, até porque, pô, ele vai ficar só girando, indo pra cima de você. Se você bater, ele vai bater na parede, vai ficando mais rápido. Complicado esse boss aqui. O cheiro, mano, o cheiro é muito legal. Esse boss aqui ele é muito legal por causa do cavalheirismo dele e por causa da história dele também. É muito interessante o personagem. História, como eu já disse, entre grandes aspas, porque os personagens do jogo estão todos picotados, mas o que tem do personagem muito legal. Mesma coisa eu falo do Markov, porém o Markov eu quase colocaria no Hollow Knight por conta que eu acho ele muito interessante também, mas vou estar deixando no bom mesmo, porque o Galien, sei lá, visualmente ele é legal, mas eu acho ele mais ou menos termos bem específicos. O Gorb é o bicho mais inteligente que tem, né? Então essa parada é legal. A batalha contra o Gorb ela é meio sem graça e parada, mas é interessante, por isso que eu vou deixar mais ou menos. Este bicho aqui também é mais ou menos pra mim, não tem nada demais esses bichos. Todos os mestres do ferrão vão estar vindo para o Hollow Knight, mas cara, todos os mestres do ferrão são legais. O Sly de destaque, porque o Sly é muito interessante, mas você não espera nada do Sly. Quando você vai para o porão dele que você começa a sacar a parada com ele, entendeu? Ele também tem algumas falas que indicam que ele era um mestre ferrão. Tem uma espada pendurada na loja dele, um espadão, né, que é o espadão dele. Essas paradas do Sly é muito da hora, porque principalmente ele é um bicho baixinho igual nós, que também é forte pra caramba. Isso que eu acho o auge. Eu gosto demais do Sly, tá? O Sly, além de ser um lojista muito gente boa, tranquilo e legal, ele dá o amuleto pra gente lá. O boss fight contra ele é sensacional, na minha opinião, tá? Eu gosto demais de batalhar contra o Sly. Agora os outros, os dois juntos eu não gosto de enfrentar, mas esse aqui solo eu gosto de enfrentar porque ele é bem legal, os ataques dele são bem bonitos e a cada cor que ele usa simboliza um ataque dele. Eu acho essa parada legal. Só que esses aqui eu, né, não curto tanto não. Cara, o problema é que a partir daqui, todos aqui, ó, esses quatro pra mim os quatro aqui é Hollow Knight. A Radiância, eu tenho mais coisa pra falar sobre ela depois, mas pouca. Vamos por partes, né? Bom, tá, o Receptáculo Puro e o Hollow Knight. Essas duas batalhas, elas têm coisas muito boas, porém de formas diferentes. Esta aqui é triste lutar contra esse cara, mano. Eu acho essa batalha genial. Ele não é um boss difícil. Ele é o último boss do jogo, claro. Dependendo do que você faz, ele vai ser o último boss do jogo. Mas ele não é difícil, não é complicado, mano. Ele tá sofrendo, mano. E ele, como ele é um cavaleiro, ele tenta te ajudar ainda no meio da luta. Porque o que ele faz? Você tá enfrentando ele? Aí ele pega a espada dele e começa a ficar nele mesmo, mano. E pra caraca, o cara começa a acabar com ele mesmo. E eu acho isso genial de foda. Mano, esse cara, ele tem que ter mais coisas, sabe?
pô, ele tem muitas coisas da horas para serem mostradas. Então, muito massa. Cara, então esta batalha aqui, por conta de todo o personagem em si e tudo mais. E esta aqui, por conta que, cara, a música é sensacional. Você enfrenta ele. Mano, esse aqui é cavaleiro puro, cara brabo, bicho forte. Esse aqui é muito da hora. Eu só queria muito, mas muito mesmo que ele usasse aquela armadura que ele tem lá, aquela capa muito massa dele durante a batalha. Eu acharia isso sensacional. Tirando isso, muito massa também. Esse aqui é sem dúvidas alguma o meu boss favorito de Hollow Knight. E agora o que dizer sobre o Grimm, um dos bosses mais divertidos de se enfrentar do jogo, se não o mais divertido de se enfrentar no jogo e um dos personagens mais interessantes também. Toda a pegada dele é muito legal, a quest dele, você ter que reunir as chamas para poder criar, né, o ritual do filho dele, é muito legal. Adoro fazer a quest do Grimm, adoro a batalha contra ele, principalmente desse Grimm vermelhão aqui, que eu acho muito massa, tá? Então esse aqui, ele já foi meu boss favorito por muito tempo, só que depois, né, de um tempo, depois de alguns anos jogando o jogo, eu acabei pegando mais apego pelo Cavaleiro Puro, por conta de, né, esse boss aqui, ele é muito da hora. Mas, cara, Grimm, sem dúvida alguma, é um dos bosses já feitos aí. A Radiância, se eu fosse levar a batalha contra ela, eu não gosto. Porém, por conta da cutscene final, das duas aqui, eu vou ter que botar em Hollow Knight também. A Radiância é a Radiância, eu tenho que falar sobre ela. É isso aí. Essa foi minha tier list aí dos bosses. Esse vídeo aqui, nem sei se vai pro ar, mas foi, cara. Foi porque eu percebi que isso aqui tinha potencial, né? Lembrando mais uma vez que isso aqui é só a minha opinião. Não tô julgando nem falando que isso aqui tá 100% correto. Claramente pode ter pessoas que tenham dificuldade em certos bosses que eu não tenho dificuldade. Igual vai ter bosses que eu vou ter dificuldade, que pessoas não vão ter dificuldade. Igual também vai ter pessoas que, sei lá, gostam do Zot, gostam do Marmor. Igual, né, eu gosto muito desse boss aqui, que eu acho que é um boss que nem todo mundo deve achar, nossa, esse boss aqui é o mais brabo de tudo. Não, mas igual eu gosto bastante dele, né, eu acho que também deve ter pessoas que gostam bastante de outros bosses em específico. Então, tudo certo agora, tá tudo certinho aí na list. É isso que eu tinha pra falar sobre os personagens, né. Tô muito hypado pro Silksong e é isso. Muito obrigado pra quem viu e até a próxima.